versículo 3 e depois vamos ler o capítulo 4 também. Eu quero conversar com você hoje sobre 3 homens de Deus e a oração, sobre Paulo, Timóteo e Epáfras, porque esses 3 homens aqui nessa carta nos servem como referência para que a gente possa aprender algo sobre oração, algo sobre o qual às vezes nós não nos atentamos, mas que Deus nos traz para a sua vontade e propósito, nos dando a direção correta e aquilo que nós devemos viver como servos de Deus. Vamos ler aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo dizendo nessa carta o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Agora o capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Irmãos, essas duas porções de texto que nós lemos nos dá um vislumbre de como Paulo, Timóteo e Epáfras eram homens de oração e como esses homens intercediam pela igreja e quais eram os assuntos das orações. Inicialmente nós lemos que a igreja de Colosso foi instruída por Epáfras. Como diz aqui no capítulo 1, Paulo escreve: segundo foste instruídos, versículo 7, segundo foste instruídos por Epáfras. Então Epáfras foi um instrutor desta igreja. E a instrução de Epáfras para essa igreja foi a palavra da verdade do Evangelho, como Paulo escreve aqui no versículo 5: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. E no versículo 6 ele diz: graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras. Então, qual foi a instrução de Epáfras para essa igreja? A verdade do Evangelho. A graça de Deus
que está no Evangelho. E uma vez que a palavra da verdade do Evangelho foi ouvida, e uma vez que a palavra da verdade do Evangelho foi entendida, a verdade do Evangelho produziu frutos. E nós já tínhamos falado sobre isso há semanas atrás. Ouvir, e se alguém ouviu é porque antes alguém falou. Naquela ocasião, os sacerdotes, aqui os discípulos de Jesus. Epáfras instruiu a igreja acerca da palavra da verdade do Evangelho, e essa verdade foi ouvida. Além de ouvida, essa verdade foi entendida. Daí a importância da ministração, da pregação, trazer entendimento, ensino, instrução, que possa ou que possamos sair daqui hoje e colocar esse negócio em prática. Porque não adianta subir aqui e fazer discurso bonito se não for compreendido. Porque para que essa palavra desse fruto, como Paulo diz aqui, o Evangelho está produzindo fruto e crescendo, como tal acontece em todo mundo, desde o momento, ou do dia, mais especificamente, em que vocês ouviram e entenderam a palavra. E assim vocês estão frutificando, produzindo fruto, diz Paulo. Por isso, disse Paulo aqui no versículo 3, damos sempre graças a Deus, ou seja, nós sempre agradecemos a Deus nas nossas orações, desde o dia em que nós ouvimos que vocês têm fé em Cristo Jesus. Está aqui no versículo 3, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e mais, do amor que vocês têm para com todos os santos. Então Paulo começa essa carta dizendo, olha, sempre que nós, não está no plural, damos sempre graça, nós quem? Olha o que diz lá em cima, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, versículo 1, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E aí lá no versículo 3, Paulo diz, sempre damos. Quem? Pelo menos ele e Timóteo. Então sempre que Paulo e Timóteo oravam por essa igreja, eles agradeciam a Deus pela fé que esta igreja tem em Cristo Jesus e pelo amor que essa igreja tem pelos outros crentes, pelos outros cristãos, e pelo amor desta igreja no Espírito, diz Paulo. Nós sempre agradecemos a Deus pelo amor que vocês têm, pela fé que vocês têm em Cristo, pelo amor que vocês têm pelos outros cristãos. Essa igreja amava os outros santos, os outros irmãos em Cristo Jesus de outros lugares. E aí Paulo vai dizer que ele e Timóteo também, no versículo 9, não cessavam de orar a Deus quando eles ouviram de Epáfras que essa igreja vivia um amor no Espírito. Ele vai falar aqui no versículo 8, versículo 7 e 8, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Então, além de nós tomarmos conhecimento da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm pelos outros crentes, Epáfras também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por isso, versículo 9, por esta razão, por que razão? Por nós termos ouvido do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, não cessamos de orar por vocês. Não cessamos de orar por vocês. Aí, nós lemos
sobre isso que eu quero espetar você nessa noite. Porque lá no final eu vou te perguntar qual tem sido a razão da tua oração. Qual tem sido o assunto ou os assuntos das suas orações? Porque nós lemos aqui que o apóstolo Paulo não cessava de orar por esta igreja e de pedir a Deus, como ele diz aqui, vê se não está escrito aí no versículo 9, por esta razão. Que razão? A razão de termos ouvido do amor de vocês do Espírito. Por essa razão também, ou também por esta razão, nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir, de interceder. A quem? A Deus. Para quê? Aí Paulo começa a falar dos assuntos da oração dele pela igreja, para que vocês possuam pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ó, Paulo orando pela igreja dos Colossenses, ou de Colosso, para que a igreja possuísse um pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. Paulo orava para que essa igreja vivesse de maneira digna do Senhor. Não cessamos de orar, versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. Olha a oração de Paulo pela igreja, para que a igreja fosse cheia do conhecimento da vontade de Deus. Assim, não, a igreja, você está entendendo, as pessoas, né? Quando Paulo diz, olha, não cessamos de orar por vós, pelas pessoas que faziam parte daquela igreja, para que aquelas pessoas, para que os irmãos fossem cheios, fossem plenos do conhecimento da vontade de Deus e vivessem de maneira digna do Senhor. Paulo não cessava, Timóteo não cessava de orar para que esta igreja em tudo agradasse a Deus. Pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e entendimento espiritual, para viver de maneira digna do Senhor, para que em tudo que eles fizessem agradassem ao Senhor, para que eles fossem frutíferos em toda boa obra. Não cessamos de orar para que vocês frutifiquem em toda boa obra. Não cessamos de orar para que vocês cresçam no conhecimento de Deus e sejam fortalecidos no poder de Deus. Preste atenção nos assuntos da oração de Paulo. É constrangedor, porque raramente as nossas orações passam perto disso aqui. Conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual, viver de maneira digna do Senhor, agradar o Senhor em tudo, ser frutífero em toda boa obra, tudo aquilo que se refere à obra de Deus, que vocês frutifiquem, que vocês cresçam. Não cessamos de orar para que vocês cresçam no conhecimento de Deus e sejam fortalecidos no seu poder, que vocês sejam perseverantes, pacientes, para que vocês tenham paciência com alegria e sejam fortalecidos, diz Paulo, pelo poder glorioso de Deus. Paulo e Timóteo orando pela igreja de Colosso. E aí nós lemos a oração de Epáfras, lá no capítulo 4, no versículo 12. Olha o que Paulo escreveu e nós lemos: saúda-vos, quem? Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo Jesus, o qual, olha isso, gente, Epáfras, servo de Cristo Jesus, o qual se
esforça sobremaneira. Alguém tem outra versão diferente aí? Que fale de maneira diferente? Porque a minha diz: Epáfras se esforça sobremaneira. Alguém tem outra versão? Combatendo, combate em oração, esforço sobremaneira, e a minha versão ainda diz continuamente. Então Paulo e Timóteo orava para que essa igreja fosse cheia de tudo aquilo que é fruto de uma vida espiritual, conhecimento da vontade de Deus, vida digna do Senhor, agradar o Senhor em tudo, ser frutífero em toda boa obra. E Epáfras combatia sobremaneira, continuamente, em oração, sem desanimar, sem baixar a guarda, nas orações. Agora olha para quê? Para que Epáfras combatia em oração? Pela igreja. Ele está orando pela vida dele, não, está orando pela igreja, incessantemente, continuamente. Para quê? Para que a igreja se conserve perfeita e plenamente convicta de toda a vontade de Deus. Olha a oração de Paulo, olha a oração de Timóteo, olhe a oração de Epáfras. Além disso, Paulo também orou e escreveu isso para outras igrejas. E eu peguei aqui algumas orações de Paulo para outras igrejas: Tessalonicenses, Filipenses, Efésios, Romanos. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo fala assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que Paulo está falando: santificação da alma, do espírito, do corpo, da alma, conservar íntegro e irrepreensível. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Abre aí. Filipenses 1, 9. O que Paulo diz aí? E também 9. 1,9. E também faço esta. Ele está ali? Ah, tá. E suplico isto em oração. Qual é a súplica de Paulo em oração? Que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e todo entendimento, ou conhecimento e percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha a oração de Paulo pela igreja de Filipenses. Está no Filipe. Efésios capítulo 3, versículo 16. Achou aí? Se quiser anotar, marcar. Versículo 14, né? Na verdade, tem que começar no 14. Por esta causa, que diz Paulo aqui, me ponho de joelhos diante do Pai. Tá, se por essa causa ele se põe de joelhos diante do Pai, ele está dizendo: por esta causa eu oro. De quem toma todo nome por família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento
e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então Paulo ora para que aqueles irmãos conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essas são orações de Paulo pela igreja. Orações cujo propósito e o foco é a vida espiritual do povo. A vida espiritual. E qual é o foco, ou qual tem sido o foco das nossas orações? Por nós ou pelos outros? Qual tem sido o foco das nossas orações? As nossas necessidades espirituais ou as nossas necessidades naturais? Nós temos orado pela nossa saúde, família, finança, pela provisão de Deus, pela vida profissional, sentimental, ministerial, ok, isso é lícito. Você não peca quando ora a Deus por coisas que estão relacionadas com a tua vida comum no dia a dia, mas o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos buscar primeiro. Então isso significa que os assuntos das nossas orações com Deus primeiro tem que ser a nossa necessidade espiritual. Não há nada de errado em orar por outras coisas. Nós acabamos de orar aqui pela conta que nós temos que pagar, e isso é lícito. Mas antes de nós nos preocuparmos com o dinheiro que tem que chegar para nós pagarmos a conta, nós precisamos orar pelo nosso amadurecimento espiritual, pelo nosso crescimento espiritual, para que o fogo não deixe de arder dentro de nós, para que a gente não seja levado por todo vento de doutrina. A gente fica tão cego com as nossas necessidades, com as coisas que Jesus disse que Deus cuida. Não há nada de errado, como eu te falei, em orar por coisas que são referentes a essa vida, mas quando nós colocamos numa balança as coisas dessa terra e as coisas eternas, o que a gente tem para viver nessa terra, gente, não é nada. Nessa terra não é nada. Deus prometeu cuidar de nós. Ele disse: por que vocês andam ansiosos quanto ao que comer, beber ou vestir? O vosso Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Não é que não possamos orar por isso, mas é que numa escala de necessidade, nós colocamos as nossas necessidades naturais à frente das nossas necessidades espirituais. Então, se Deus me abençoar com alguma coisa que seja necessária para essa vida, ok, mesmo que eu não tenha nenhum discernimento espiritual, mesmo que eu não consiga discernir quando é Deus que fala comigo, o que importa para mim é a comida chegar lá. Olha a oração desses homens. É lógico que existe a necessidade do suprimento, porque Paulo também vai ensinar que Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, mas numa escala, gente, de importância. Importe-se antes com a tua vida espiritual. Isso serve para nós quando nós intercedemos pelas pessoas. A gente ora para Deus abrir, Senhor, abre a porta para o irmão tal, mas converte ele também, Senhor. Transforma a vida dele. A gente intercede por tanta coisa, porque a gente acha que o importante, não que não seja, mas numa escala de importância, o que vem primeiro não é se a porta vai se abrir para essa pessoa, é se ela é salva ou não, pô. A gente ora para Deus abrir porta de emprego para o ímpio, mas a gente não ora para Deus transformar o coração dessa pessoa. Eu queria pedir oração pela minha vizinha porque ela está doente. Ok, ela é convertida, salva, tem comunhão com Deus. Não, mas ela precisa de uma cura, ok, mas antes disso tudo tem uma prioridade, que é a salvação. Aleluia. Então não é que não importe orar pelo enfermo,
é que mesmo que o enfermo seja curado, chegará um dia que ele vai morrer. E aí? Entende as prioridades? Quando nós lemos aqui todas essas orações, as partes que nós não lemos, em algum lugar, Paulo vai dizer que Deus vai suprir a necessidade, mas tu vê que a prioridade da oração não é com relação às coisas dessa terra e dessa vida, mas às coisas espirituais. Porque, como disse o próprio apóstolo, gente, as verdadeiras batalhas, elas são travadas no reino espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. As nossas armas, ou as armas das nossas milícias, elas são poderosas em Deus. E o próprio Senhor nos ensinou isso, né? Lá em Mateus, no capítulo 6, sobre a prioridade na oração. Vamos ler, para não ficar só nas minhas palavras? Mateus capítulo 6. Versículo 25. Olha as prioridades. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vos vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã são lançadas no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que nós vamos beber amanhã, e o que nós vamos vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe, Deus sabe, irmão, Deus sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Ore primeiro pelas virtudes espirituais. Ore primeiro pelos dons espirituais. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Por isso é que Paulo concentrava as suas orações nas coisas espirituais pela igreja. Sabedoria, entendimento espiritual, vida frutífera para toda boa obra, conhecimento de Deus, da vontade de Deus. E olha Epáfras se esforçando em oração para que a igreja se conservasse perfeita e plenamente convicta da vontade de Deus. Essa deve ser inicialmente a nossa oração. Senhor, me faz compreender a tua vontade. Senhor, revela a mim os teus propósitos. Orar como os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Essas são preocupações primárias. Antes de nós nos empenharmos em oração acerca das coisas que são referentes à nossa vida comum, no dia a dia, e repito, igreja, isso é lícito. Isso é lícito.
Nós devemos tornar conhecida diante de Deus através das orações, as nossas petições. Não é pecado orar por essas coisas. A questão é quando isso está sempre à frente das coisas espirituais. Aí a gente vê muitos irmãos capotando, entrando na curva, saindo de traseira, caindo no barranco. Por quê? Porque falta discernimento. Qual foi a última vez que você falou: Senhor, aumenta o temor no meu coração? Quando foi que nós oramos assim pela última vez? Quando foi que nós abrimos a última vez que nós abrimos o nosso coração como abriu Davi? Davi disse para Deus: eu conheço o meu pecado. Conheço o meu pecado. Cria em mim um coração puro. Olha a oração do cara. Cria em mim um coração puro. Qual foi a última vez que a gente orou isso? Normalmente as nossas orações começam com o agradecimento de livramento. Tudo bem que para isso também falta razão, né? É muito livramento. O RJ21, Deus contar, é só livramento. E aí a gente agradece a Deus pelo livramento, ora para Deus enviar a provisão, de repente para abrir a porta. Ó Senhor, lembra também daquilo que eu pedi ao Senhor, daquela bênção. Em nome de Jesus, amém. Mas a gente se esquece de que a gente deve primeiro olhar para as coisas espirituais. Orar para que Deus desperte na igreja profetas, mestres, pastores, ministérios. As coisas espirituais precisam estar incluídas nas nossas orações. E se for até o caso, até anota. Senhor, eu queria falar aqui, só um minuto, eu anotei aqui, eu queria falar com o Senhor, queria pedir ao Senhor para que a igreja crescesse na tua vontade, para que a igreja viesse a viver de modo digno, para que o Senhor os fortalecesse no teu poder. Olha, que oração. A gente não tem que ficar orando só pelo dinheiro do aluguel, da conta, do IPTU, da taxa. Em primeiro lugar, a gente deve buscar os dons espirituais. A gente deve pedir a Deus para que a gente seja bênção nas mãos dele, na vida de alguém, para despertar em nós o chamado, para aceitar o chamado. Quanta gente correu do chamado, hein? Fala a Deus. Não ouvi nenhum fala a Deus. Só fala a Deus. Sabe? A gente coloca essas coisas espirituais, irmãos, em segundo plano. E aí as nossas orações, elas vão sendo permeadas das nossas necessidades naturais. Porque afinal de contas a gente tem uma família, a gente tem um trabalho, nós temos vocações, nós temos projetos, a gente coloca tudo isso diante de Deus. E as coisas que de fato importam vão ficando lá guardadas. E talvez algum dia nos lembremos de orar por elas. Mas quando a gente olha para Paulo orando por essa igreja, para Epáfras guerreando, combatendo em oração, para que a igreja fosse convicta. Olha isso, gente, convicção da vontade de Deus. Era a oração desse homem por essa igreja. Convicção da vontade, para que a igreja não seja levada para um lado e para o outro, tudo que é novidade. Isso precisa ser incluído nas nossas orações. Como Paulo diz aqui, em Efésios no capítulo 6, no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue
e carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ore pela tua vida espiritual. Ore pela vida espiritual do teu irmão. Como eu te disse, se for necessário, até escreve. Mas coloque as coisas espirituais à frente das tuas necessidades naturais. Como disse Paulo aqui, para que nós possamos resistir, ficar firme contra as ciladas do diabo. O que a gente às vezes não consegue resistir às ciladas, a gente cai, porque a gente não está firme espiritualmente. A vida sentimental está de boa, o casamento está numa boa, relacionamento na família ok, emprego tranquilo, pagamento na conta todo dia 2. Às vezes tudo ok, mas o revestimento espiritual para aquela guerra que é travada no reino celestial, nada. Aí vem a aflição, aí vem o vento, como Jesus disse, e a nossa casa não está firmada na rocha, e aí ela cai. O que nos falta, ou nos faltava, esse discernimento de colocar as coisas espirituais na nossa lista de oração. Como Paulo disse aqui, não cessamos de pedir. Deus não se incomoda de você pedir. Agora há uma questão, né? Como disse Tiago, acho que foi o que falou isso aqui. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para esbanjar com seus próprios prazeres, disse Tiago. Às vezes não é que nós não oramos, é que nós não estamos orando certo. Então que o Espírito Santo alinhe a nossa oração. Que você, quando chegar em casa, volte em Colossenses e leia os assuntos pelos quais Paulo orou, e você fale: Deus, me enche disso aqui. Faz essas coisas acontecerem na minha vida, Deus. Olha, me faz transbordar de pleno conhecimento da tua vontade, Senhor. Me faz transbordar em sabedoria e entendimento espiritual, Deus, porque tem coisa que eu não consigo entender. Senhor, me faz viver, Colossenses 1,10, me faz viver de modo digno do Senhor. Qual foi a última vez que nós pedimos isso, igreja? Qual foi a última vez que a gente dobrou o joelho para falar: Senhor, me faz frutificar em toda boa obra? Nós precisamos mudar nossa oração, para que a gente possa experimentar tudo aquilo que é possível, como eu digo aqui muitas vezes, que Deus tem para nós. Que o Espírito Santo conduza as nossas orações, que nós possamos nos importar com isso e possamos desfrutar, como diz Paulo aqui, de toda a plenitude que há em Cristo Jesus. Que o Senhor alinhe o nosso coração com o coração dele, a nossa vontade com a vontade dele, os nossos propósitos com o propósito dele. E isso começa quando a nossa oração tem como prioridade viver essas bênçãos espirituais. Que o teu coração arda por isso. Que você olhe por salvação. Que você olhe por crescimento e amadurecimento espiritual. Que você olhe para que as pessoas tenham sabedoria e discernimento de espírito, para que haja conversão, gente, para que a palavra de Deus seja ouvida e entendida e produza frutos, porque existem mudanças, transformações que não acontecerão no plano natural.
final. Existem lugares onde toda a nossa estratégia humana não consegue ter êxito, mas Deus pode. Deus tem a chave do coração. Que as nossas orações sejam conduzidas pela palavra de Deus. E repito, que eu quero que você guarde isso: não é pecado orar pelas coisas que são referentes à nossa vida, não é. Mas a nossa prioridade tem que ser o que nós cantamos aqui, cantamos domingo: ir além. Que a nossa vida flua mais de Deus, mais da unção de Deus, mais da presença de Deus, mais da presença do Espírito Santo, da glória do Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento dessa palavra, que ela nos confronte, que a nossa oração agrade a Deus. Como que a nossa oração agrade a Deus, como a oração de Salomão agradou. Deus deixou ele pedir o que ele quisesse. E a oração dele foi tão agradável a Deus que até aquilo que ele não tinha pedido, Deus concedeu. Sabe, que as nossas orações sejam agradáveis a Deus. Que a palavra do Senhor paulte as nossas orações em nome de Jesus. Feche seus olhos.